alunos de nossa catequese e queridos familiares, estamos novamente aqui reunidos para darmos continuidade à catequese virtual. Em nosso encontro de hoje, vamos acompanhar a leitura do Evangelho com a sua explicação, como também vamos avançar mais um pouquinho com o nosso estudo sobre a Santa Missa. Além disso, nessa semana, no dia 16 de julho, celebramos Nossa Senhora do Carmo. E nós devemos nos lembrar do encontro de catequese do ano passado, quando nós estudamos sobre ela. Entendemos a sua história e também conversamos um pouquinho sobre o escapulário. O que eu quero destacar com vocês é que a história de Nossa Senhora do Carmo nos leva a pensar sobre a importância da devoção à Nossa Senhora e também que quando recorremos a ela com muita fé, sempre somos atendidos. Da mesma forma que os carmelitas encontraram em Nossa Senhora tudo aquilo que esperavam e desejavam ser, nós também devemos ter em Maria um modelo perfeito a seguir para nos tornarmos pessoas muito melhores, escutando a palavra de Deus, refletindo no silêncio da oração, praticando a contemplação, o serviço ao próximo, o amor e a fraternidade. Muitos de vocês sempre me perguntam, e nessa semana em especial, alguns me questionaram bastante sobre o uso do escapulário. E eu preciso destacar aqui que o escapulário não é um objeto de sorte, mas sim um símbolo de nossa devoção à Nossa Senhora. E podemos dizer também que é uma lembrança para vivermos de maneira cristã, alcançando a graça de seguirmos aos ensinamentos que Jesus Cristo tanto nos mostrou com sua vida e nos pediu. Que nessa semana que se inicia hoje, nós possamos nos colocar aos pés de Nossa Senhora, pedindo a ela que nos ajude a trilhar os seus passos em direção ao céu. Pessoal, até a próxima semana, se Deus permitir. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 6, versículos 30 ao 34. Os apóstolos se reuniram com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Havia aí tanta gente que chegava e saía, a tal ponto que Jesus e os discípulos não tinham tempo nem para comer. Então, Jesus disse para eles: Vamos sozinhos para algum lugar deserto, para que vocês descansem um pouco. Então, foram sozinhos de barca para um lugar deserto e afastado. Muitas pessoas, porém, os viram partir. Sabendo que eram eles, saíram de todas as cidades, correram na frente a pé e chegaram lá antes deles. Quando saiu da barca, Jesus viu uma grande multidão e teve compaixão, porque eles estavam como ovelhas sem pastor. Então, começou a ensinar muitas coisas para eles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
estimadas crianças da catequese de nossa catedral, caros pais, familiares, amigos catequistas, chegamos ao 16º domingo do tempo comum. Semana passada tínhamos ouvido Jesus Nosso Senhor enviando seus discípulos para a missão. No dia de hoje, escutamos o retorno deles da missão. Estavam entusiasmados, contando para Jesus tudo o que tinham feito e realizado, além das coisas que presenciaram. Jesus os convidou para descansar num lugar deserto, sem muitas pessoas. Porém, ao chegarem lá, Jesus se deparou com uma numerosa multidão e teve compaixão delas, porque eram como ovelhas sem pastor. Assim é Jesus conosco. Quando nos enxerga chateados, nos enxerga desolados, sem saber para onde devemos caminhar, Jesus é aquele que com a palavra certa, do jeito certo, na hora certa, vem ao nosso encontro. Por isso, nunca desanimemos, mas confiemos em Jesus, que não nos abandona. Confiemos em Jesus, Ele não nos abandona, repito. Deus abençoe a todos, até a semana que vem, se Deus quiser. Olá, queridos catequizandos, sejam muito bem-vindos a mais um encontro da nossa catequese semanal, nos aprofundando sobre o centro da nossa fé, a Santa Missa, onde se atualiza o mistério pascal da paixão do Senhor crucificado, morto e ressuscitado. Hoje, 16º domingo do tempo comum, nós escutamos um evangelho tão bonito. Jesus, o mesmo Jesus, que no domingo passado enviou, escolheu e deu uma missão para os seus discípulos, é o mesmo Jesus, que depois de ter enviado, chama para que descansem nele. A Santa Missa é o lugar propício para que nós possamos esvaziar-nos de nós mesmos e descansarmos nos braços de Deus. É a hora em que o Pai Eterno oferece-nos o seu Filho na força do Espírito, para que nós sejamos purificados, sejamos salvos, sejamos libertos dos nossos erros e possamos abraçar a salvação que Cristo comprou para todos nós com a sua paixão, morte e ressurreição. Já estamos entrando na parte principal da Santa Missa. Já passamos pelos ritos iniciais, passamos pela liturgia da palavra e chegamos à metade da liturgia eucarística. No domingo passado, nós paramos a nossa catequese justamente no canto do santo. Então, depois de todo o ofertório, depois de termos colocado no altar nossas alegrias e tristezas, nossas provações, nossas vitórias e derrotas, nosso cansaço, colocarmos tudo o que nós somos, depois de todo o rito da apresentação das ofertas, o padre nos convida à oração, inicia-se depois o diálogo do prefácio, O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, corações ao alto, nosso coração está em Deus, demos graças ao Senhor nosso Deus, é nosso dever e nossa salvação. Inicia-se então o canto ou a oração do prefácio, que é um hino de ação de graças que nos introduz na chamada oração eucarística. O prefácio sempre começa: na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. E o prefácio sempre é concluído com um convite para que toda a igreja cante a santidade de Deus, 3 vezes santo. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Não é santo é o Senhor, mas santo, 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 Senhor. Jamais é o Senhor, mas santo Senhor. Nós estamos professando ali a santidade de Deus. Na hora do canto do santo, nós que somos a igreja militante, meus queridos, somos igreja. O que significa dizer que nós somos igreja militante? Somos uma igreja que está a caminho, militando, lutando, caminhando em direção à santidade, caminhando em direção a Deus. Na hora do canto do santo, nós que aqui estamos, nos unimos à igreja triunfante. O céu inteiro está conosco. Todos os anjos e santos de Deus estão nessa hora, todos voltados para o altar, voltados para a igreja onde nós estivermos. Em qualquer missa,
celebrado em qualquer lugar do mundo, na hora do canto do santo, a igreja militante se une ao céu e se une também à igreja padecente, aos fiéis que estão no purgatório, às pessoas que já partiram dessa vida e que estão aguardando serem purificadas de suas faltas para poder gozar da alegria de estar na presença de Deus. Na hora do canto do santo, acontece uma grande união sobrenatural entre a igreja militante, a igreja triunfante e a igreja padecente. Somos uma única realidade e aclamamos a santidade de Deus. Imaginem, lá no céu, os querubins, os serafins, os arcanjos, os anjos, todos os seres espirituais proclamando a santidade de Deus diante do seu trono, Pai, Filho e Espírito Santo, sendo único Deus, 3 pessoas, um único Deus, proclamado santo por toda a milícia celeste, por todos os seus anjos, por Nossa Senhora, por todos os santos, pelas almas que estão no purgatório pedindo a Deus o descanso eterno e por nós que estamos aqui lutando. Depois do canto do santo, inclusive, é um canto solene, onde nós aclamamos, bendito que vem em nome do Senhor. Quem é que vem? É Cristo que vem para morrer. Cristo que vem para, no altar, atualizar o sacrifício da sua paixão, morte e ressurreição. E então, depois do santo, se dá início à chamada oração eucarística. Através da oração eucarística, são pronunciadas as palavras do sacerdote que fazem com que o pão e o vinho sejam transformados em corpo e sangue de Cristo. A oração eucarística é uma prece solene dirigida pelo Padre a Deus. Na hora da Santa Missa, Cristo Jesus, ele é ao mesmo tempo o sacerdote, porque o Padre age na pessoa de Cristo. Quando o Pai eterno olha lá do céu para o sacerdote, vê no Padre o seu próprio Filho. Quando Deus olha do céu para cada padre, para cada bispo, para cada ministro ordenado, ele pode dizer: esse é o meu filho amado. É por isso que o padre, quando toma aquele pedaço de pão, se inclina no altar, ele pode dizer: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, não nosso, meros seres humanos, mas o corpo de Cristo, que no dia da ordenação se entranhou, se ligou profundamente a cada um de nós. No meu caso, diácono, ainda pessoa de Cristo, servo. No caso do padre, a pessoa de Cristo, cabeça. E no bispo, a pessoa de Cristo, mestre. Os padres, os bispos, os diáconos agem na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na prece eucarística, na oração eucarística, acontece o milagre da transubstanciação. Tanto é que é por isso que aquele filminho, aquele desenho que eu indiquei para vocês já há algumas semanas, chamado O Maior Milagre, refere-se ao grande milagre que acontece em todas as missas. Meus queridos, toda missa é um milagre. Toda missa é o maior milagre que acontece todos os dias. Ninguém pode dizer assim: eu nunca vi um milagre acontecer. Como não? Quando nós participamos da missa, nós participamos do maior e mais profundo, mais bonito, mais sublime diálogo que pode acontecer todos os dias. Cristo se fazer carne e habitar entre nós. Toda missa é Natal. Jesus rasga os céus e se faz presente aqui. Toda missa é renovação do Calvário. Ao mesmo tempo que é Natal, é Páscoa também, porque em toda missa a única e mesma morte e ressurreição de Jesus são trazidas pelo Espírito Santo para o hoje e para o agora. De modo que na hora da consagração, nós estamos todos ali nos pés da cruz de Jesus, bebendo do seu amor, de todos os frutos que ele conquistou para nós com a sua paixão e sua morte e depois com a sua ressurreição. A oração eucarística, ela se inicia geralmente com um momento muito importante. Guardem esse nome. Ela se inicia com a epiclese, que é a invocação do Espírito Santo, quando o padre impõe as mãos sobre o pão e o vinho, porque geralmente na hora da oração eucarística o padre sempre olha aqui para a esquerda, para um livro chamado Missal Romano. Nós vamos ter uma catequese com todos os livros, todas as alfaias litúrgicas, vou mostrar para vocês. O Missal, que é aquele livro que fica em cima do altar à esquerda do padre, contém a oração eucarística. Em toda a igreja se rezam as mesmas orações, mudando apenas a tradução, e o Vaticano sempre confirma essa tradução, para que toda a igreja adore a Deus, reze a Deus de uma mesma e única maneira.
Por isso que na igreja tudo se baseia em duas grandes leis, a lei da oração e a lei da fé. Em todo o mundo, a igreja professa uma mesma fé e celebra essa fé de uma única maneira. Quando o padre olha para o missal, ele reza a oração eucarística de forma oficialmente traduzida e aprovada e ele impõe as mãos. Quando o padre impõe as mãos, acontece a epiclese. O Espírito Santo de Deus vem e opera uma mudança, uma transformação, um milagre, mudando o pão e o vinho em corpo e sangue de Cristo. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus queridos irmãos, minhas queridas crianças, na hora da Santa Missa, esse é o grande milagre que acontece. A transformação, a transubstanciação do corpo e do sangue, do pão e do vinho, em corpo e sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o milagre da transubstanciação. O que quer dizer isso, diácono? Parece pão, tem aparência de pão, tem gosto de pão, mas não é pão. A nossa carne vê pão, os nossos olhos veem pão e veem vinho, mas pela nossa fé nós sabemos que estão ali, corpo, sangue, alma e divindade de Cristo. Na hora da epiclese é a hora que os coroinhas geralmente tocam ao carrilhão ou sineta. Quando se faz aquele barulho, todo mundo se ajoelha. Por quê? Porque naquela hora o Espírito Santo vem para transformar o pão e o vinho em corpo e sangue de Cristo. Depois, geralmente, sempre depois da epiclese, então nós passamos a chamada narrativa da instituição. Quando o padre diz as mesmas palavras que Cristo Jesus disse na última ceia. E através daquelas palavras, o pão e o vinho são consagrados, tornando-se efetivamente corpo e sangue de Jesus. Naquela hora, todos nós estamos de fato, de verdade, nos pés da cruz de Jesus. Naquela hora nós estamos ali, adorando o Senhor, com o mesmo coração que tinha Nossa Senhora nos pés da cruz, com o mesmo coração que tinha o apóstolo São João Evangelista nos pés da cruz. Naquela hora é a hora que o céu inteiro para, que a terra para, porque no altar de cada igreja estão os tesouros mais preciosos que nós podemos encontrar, o corpo e o sangue de Jesus. Não existe riqueza maior, não existe tesouro maior do que o corpo e o sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É a pessoa que mais nos ama, que está presente dentro de nós, não apenas sacramentalmente, mas fisicamente. Jesus está ali fisicamente, naquele pão, naquele vinho, no seu corpo, no seu sangue, na sua alma e na sua divindade. Ele está ali, vivo e verdadeiro. Depois da consagração, quando o padre eleva a hóstia magna, a hóstia consagrada, que é o corpo de Jesus, e eleva o cálice com o precioso sangue do Senhor, nós sempre olhamos na direção do sangue de Jesus. A gente não abaixa a cabeça, não olha para o lado, não se distrai. Nós olhamos sempre para Jesus, na hora da elevação. Se usa incenso na missa, é a hora que se incensa adorando, é Jesus quem está ali. O padre diz então, eis o mistério da fé. E nós respondemos geralmente, anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Ou, todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte enquanto esperamos a vossa vinda. Ou ainda, Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Naquela hora que o padre diz eis o mistério da fé, essa parte da missa se chama aclamação memorial. Eis o mistério da fé. Aí tem uma resposta, se chama aclamação memorial. Então já falamos de epiclese, já falamos da consagração e agora falamos de aclamação memorial, né? A hora que nós respondemos, o que significa isso? Todas as vezes que nós comemos desse pão e bebemos desse cálice, trazemos o passado para hoje. A morte, a única paixão, morte e ressurreição de Cristo são presentificadas hoje. Só que ao mesmo tempo que nós presentificamos aquilo que no passado aconteceu, nós antecipamos o futuro. Vinde, Senhor Jesus. Qual vai ser a nossa eternidade? Estar eternamente com Cristo, face a face, numa liturgia que não vai ter fim. E aí então começa-se uma série de intercessões. O padre geralmente, para vocês saberem, no missal existem 11 orações eucarísticas.
A mais conhecida é a oração eucarística número 2. Geralmente é usada bastante nas missas de semana e algumas missas dominicais. A oração eucarística 3, muito usada nos dias de festa e também nos domingos. E a oração eucarística 1, chamada também cânon romano, é uma das mais longas. Ela foi usada aí só ela por quase 500 anos. Mas se perguntarem qual é a oração eucarística mais antiga, é a número 2. Apesar de a 1 ser usada durante quase 500 anos, nós estamos falando de 2021 anos de igreja, de quase 20 séculos. E pensando em 20 séculos, a mais antiga é a oração eucarística número 2. Começa-se então uma série de intercessões pedindo por nós, né? Nós vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Depois o padre faz os chamados mementos. O que são esses mementos? Preces pela igreja, pelos fiéis defuntos, pelo Papa, pelo Bispo, por nós. Chama-se memento porque as orações eucarísticas na língua latina, que é a língua oficial da liturgia, geralmente essas intercessões começam com a palavra lembrai-vos. Em latim, memento ou memorare. Por isso que são mementos. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo João Bosco e todos os ministros do vosso povo. Depois é a hora que se pede pelos fiéis defuntos. Naquela hora, na hora da missa, na hora da oração eucarística, não deixe de pensar nos seus avós, de pensar nos seus parentes, entes queridos, amigos, pessoas que você ama e que já faleceram. Porque é a hora da missa em que vocês podem ter certeza que muitas e muitas almas são libertas do purgatório. Lembrem que no começo das nossas catequeses o diácono disse sobre as 4 finalidades da missa. E uma dessas finalidades da Santa Missa é a de propiciar descanso aos fiéis defuntos, para que todos aqueles que estão no purgatório e têm alguma coisa para ser purificada, pela Santa Missa, pelos méritos da paixão de Cristo, sejam perdoados e possam descansar em Deus. Por isso, nessa hora da oração eucarística, em que se reza pelos fiéis defuntos, não deixe de dizer no seu coração, na sua alma, o nome da pessoa que você ama, pela qual você deseja rezar. Nessa hora, não tenha dúvida que muitas almas são libertas do purgatório e vão para junto de Deus. E depois, a oração eucarística termina fazendo uma prece por nós. É para que um dia nós também sejamos todos dignos de estar na eternidade com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo. O nome de São José foi introduzido pelo Papa Francisco em todas as orações eucarísticas, até o dia, com a Virgem Maria, com São José, com os santos apóstolos, os santos mártires, por toda a eternidade. Geralmente nós respondemos, concedei-nos o convívio dos eleitos, como é costume. Então a oração eucarística termina com o verdadeiro ofertório. Aí sim é o verdadeiro ofertório. Uma oração solene chamada doxologia, onde o padre oferece, a igreja oferece Cristo ao Pai na força do Espírito. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. A gente sempre responde com um amém solene, um amém festivo. E depois sim, depois que Cristo se oferece ao Pai por nós na força do Espírito, fazendo memória dessa reconciliação, porque quando Jesus morre, rompe toda a barreira que existia entre nós e Deus, Cristo nos faz filhos de Deus e é por isso que depois de Cristo ser oferecido na missa, nós podemos chamar a Deus de Pai. Por isso que logo depois da doxologia se dá início à oração do Pai Nosso, começando com isso o rito da comunhão, que nós vamos aprofundar melhor na semana que vem. A todos vocês, uma excelente semana, que Nossa Senhora possa proteger e abençoar a cada um, dando a cada um de nós o mesmo amor, a mesma veneração, a mesma adoração que ela teve quando estava nos pés da cruz, nós tenhamos ao participar da Santa Missa. Deus abençoe vocês, até semana que vem. Qualquer dúvida, só deixar aqui nos comentários. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sorrir como Jesus sorria, e ao chegar